que fosse... Eu tenho informação sobre isso, senador. Eles suprimiram dos canais de televisão a TV Globo. Sabe, se foi uma denúncia de uma pessoa chamada André Boccuzzi, cujo pai morreu lá dentro e foi-lhe impingido o tratamento de Covid, o tratamento do kit precoce. Apesar de ter sido internado lá por um quadro neurológico, teve um AVC, deram essa porcariada para ele. Não, teve um AVC. Depois acabou pegando Covid no hospital, mas já nos últimos dias, essa coisa toda já estava muito mal. Mas durante a recuperação do AVC, enfiaram hidroxicloroquina nele. Senador. Então, ali tinha uma posição previamente estabelecida, ou seja, é kit Covid para todo mundo, né? Eles participaram ativamente, se relacionaram. Então, aquele gabinete paralelo que eu fiz na época, eu fiz até um organograma, fiz um esquema para poder mostrar quem era quem, né? Que foi muito debatido na CPI, era com eles que a Prevent Senior mantinha contato através do seu Pedro Batista. E tem uma pessoa um médico chamado Asper, que é o diretor do Instituto Prevent Senior. Essa pessoa também deve responder pelas medidas adotadas por ele, que são medidas ilegais, são medidas que não poderiam, a gente não poderia estar revivendo o que aconteceu na Segunda Guerra em 2021, aqui no nosso país. E, de certa forma, a gente vai ver práticas muito semelhantes ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Teste terapêutico indiscriminado com pessoas, com seres humanos que de boa fé adquiriram um plano de saúde para se sentir mais seguro e, na verdade, eles estavam manipulando. Outra questão muito importante, tanto se falou de autonomia médica, mas lá na Prevent Senior, eles dizem que a prescrição é livre, o Bolsonaro falou de prescrição livre, tratamento off-label, etc, etc, etc. Porém, as informações que chegaram para a gente é de que os diretores clínicos determinavam que fosse adotado o protocolo. Como foi dito aqui, uma instituição que tem custo baixo, ela usa bastante protocolo para diminuir a sinistralidade, etc, etc. Então, o protocolo deles era um protocolo cruel também. Cruel com os profissionais, que retirava deles a autonomia da prescrição correta, e cruel com os pacientes, porque quando o paciente chegava a um determinado período de ocupação de leito de UTI, eles definiam por retirar esse paciente da terapia intensiva, e aí redução de custos de todos os tipos, porque muda medicamento, desocupa um leito, coloca outra pessoa, e o paciente era colocado em cuidados ou tratamento paliativo, né? Que, na verdade, são cuidados de conforto para o paciente morrer. Então, eles induziram a morte e não deram chance a centenas, talvez milhares de pacientes que foram tratados nos hospitais da Prevent Senior. Agora, a Prevent Senior, diferente de outros planos, ele é totalmente verticalizado e tem um sistema quase que fascista, quase não, um sistema fascista de regras, de lemas, e de subordinação hierárquica muito forte. Então, esse fez com convicção e sabendo que as pessoas não teriam êxito, mas adotaram aquilo que era mais barato. E mais, eles se sentiram protegidos pelo governo. Então, veja a importância que tem o governo. No momento em que o governo passou a defender o tratamento precoce, mesmo sem eficácia comprovada, eles que iniciaram o teste, uma avaliação, ou um estudo de, como eles chamaram ontem, um estudo de observacional dos pacientes, que é um dos mais frágeis estudos que existe, para poder você analisar a terapêutica, certo? Eles continuaram usando. E continuaram usando por conta do apoio
e da sensação de proteção e de impunidade que eles tinham em relação aos órgãos do governo, Ministério da Saúde, Anvisa, etc, etc. Então, eu acho que, como a Prevent Senior, em nenhum lugar ocorreu. Agora, que alguns governos esconderam óbitos por Covid, esconderam. Mas não nessa proporção como política. O que a gente sabe é que o Conselho Federal de Medicina também tutelou essa conduta do Bolsonaro, ao também sempre falar em relação a essa autonomia dos médicos, né? Porque é ao contrário do que aconteceu no caso da Prevent, né? Mas aí a minha pergunta em relação ao Conselho Federal é se há tempo hábil, se há intenção de ouvir algum representante do Conselho Federal de Medicina na CPI. Olha, o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele, com certeza, vai se tornar um investigado, porque as evidências contra ele são tantas, ele apoiou de forma tão determinada a posição do governo, e tão criticamente a posição do governo, não é só por ter uma posição, é porque tem prerrogativas que cabem ao Conselho, né? Ou seja, o Conselho está lá no Código de Ética, de forma explícita, fazer tratamento off-label é permitido. Porém, é preciso que tenha algum grau de comprovação científica, que não coloque em risco a vida das pessoas. E eles, mesmo sabendo que aquilo estava colocando em risco a vida das pessoas, porque as pessoas estavam se sentindo protegidas, estavam mais expostas, eles mantiveram essa posição. Então, ali tem, neste caso do CFM, tem um revanchismo ideológico, porque no governo anterior, nos governos do PT, foi feito mais médicos. Então, eles se opuseram ao mais médicos. Então, eles criaram qualquer coisa melhor do que o governo que criou mais médicos, porque isso mexia, em tese, com o ganho e com a reserva de mercado absurda que tinha dos médicos no Brasil e a quantidade de vagas em cursos de medicina também restrita. Então, eles têm essa responsabilidade. Agora, há diferença entre o Conselho Regional de Medicina e o CFM. E eu acho que a CPI, no caso da Prevent Senior, tem que encaminhar para o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo a demanda, né, encaminhar a investigação e solicitar que sejam tomadas as devidas providências, né? Eu citei ontem pelo menos uns 20 artigos que a Prevent Senior não respeitou, nem os médicos respeitaram. A outra pergunta sua sobre o vínculo, tem vídeos deles. Tem vídeo do Pedro, tem troca de mensagem de WhatsApp do Pedro com o Paulo Zanotto, né? Na discussão do protocolo, certo? Então, o Paulo Zanotto e aquela equipe, Nise Yamaguchi, o Luciano e outras pessoas, junto com Osmar Terra, né? Eles trabalharam juntos na elaboração do protocolo, e o Pedro trabalhou junto na elaboração do protocolo, com o suporte da Prevent Senior. Então, tem, sim, ligações e tem encontros virtuais entre eles, certo? E o Pedro ontem ainda foi revelado lá num dos vídeos, é impressionante o momento que a gente vive, nada é privado, né? Foi perguntado a ele se ele era a favor da imunidade de rebanho adquirida naturalmente. Ele disse, não, é muito importante que a gente tenha muitos casos. Ele falou isso numa live, ou numa reunião. É muito importante que a gente tenha muitos casos, porque assim a gente adquire imunidade de rebanho mais rapidamente, tá certo? Então, além disso, tem um alinhamento ideológico com a política que o presidente Bolsonaro resolveu adotar, que era uma política dolosa, no meu modo de ver, de ampliação do contágio.
e a ampliação do contágio para promover a imunidade coletiva adquirida naturalmente. Isso já é, por si, um crime contra a humanidade, pode-se chamar de crime de extermínio, né, que foi praticado pelo governo, assim como a Prevent Senior praticou vários crimes, tanto crimes contra a humanidade, quanto crimes comuns, crimes do ponto de vista do exercício profissional, que são delitos éticos, que têm punição, que têm repercussão na vida dos profissionais. Então, eu não tenho dúvida, até porque isso foi visto, a relação entre eles, e as reuniões entre eles, foi mostrado ontem, da relação entre a Prevent Senior, o senhor Pedro Batista e outros, com o gabinete paralelo.